Graça e paz, amados. Vamos dar início ao nosso culto. E eu gostaria de dar início fazendo algo um pouco diferente. Olha para quem está do teu lado e diz assim: é bom te ver aqui. Bom te ver aqui. Em Provérbios, capítulo 17, no verso 17, é um versículo que eu aprendi quando eu estava na minha adolescência. Na minha adolescência, eu trabalhei aqui na igreja com os adolescentes. E nós tínhamos um elo muito grande, algo que era muito forte. Nós se juntávamos, nós jogávamos bola aqui na quadra, não era essa quadra, né? Jogávamos bola numa quadra, jogávamos vôlei aqui fora. Quando foi fazer essa construção aqui, era lá dentro a nossa quadra e era lá dentro que nós fazíamos as coisas. Então o elo que nos juntava era muito forte. E esse versículo se tornou algo muito claro para nós. E esse versículo diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Essa versão não é uma versão muito boa para entendimento daquilo que nós queremos falar aqui. Eu vou tentar falar então na outra versão. Quando você ajuda o teu irmão, o teu amigo, nasce na adversidade um irmão. Quando você está com teu amigo, é aí que você percebe que ele é amigo de verdade. Porque na tua adversidade ele não fugiu de vós. Ele não correu. Na hora que você mais precisava, esse amigo estava com você. O que eu quero dizer isso para você aqui, iniciando esse culto, é porque eu tenho visto rostos aqui conhecidos. Gente que há muito tempo eu não vejo. Mas que na verdade, gente, se tornaram mais do que amigos, se tornaram irmãos. Você consegue olhar para o lado e dizer para este: olha, você não é só meu amigo, você é meu irmão? Sabe, meu amado, isso é um princípio de igreja. Isso é igreja, é um princípio de igreja. É quando você pode olhar para aquela pessoa e dizer: eu posso contar com você. Posso contar com você na oração. Eu posso contar, se eu precisar que alguém vai lá na minha casa, eu posso contar. Eu posso contar nos meus desabafos. Eu posso contar com a igreja. Eu posso contar com os líderes. Eu posso contar com o ministério. E se nada disso acontecer, eu ainda posso contar com Deus. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Eu ainda posso contar com Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque, Senhor Deus, eu não sei como é que você chegou até aqui.
Eu não sei como é que você está aqui. Eu não sei se quando você saiu da sua casa, alguma coisa queria que você não chegasse. Discutiu, brigou, olhou cara feia, esqueceu alguma coisa, está preocupado com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer na semana. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que aqui é o teu lugar de socorro, aqui é o teu lugar de refúgio, aqui é o lugar onde Deus quer falar com você, aqui é o lugar de culto, é o ambiente que eu preparei para você e que você prepara para Deus. O que eu quero te dizer agora é que, por mais que alguém já tenha pisado na bola com você, por mais que alguém ainda não tenha sido um amigo contigo, há um Deus que ama você e que ainda é o teu amigo. Esse Deus está aqui, meu amado. Esse Deus está com você que está assistindo este culto. Esse Deus está na nossa presença. E nada mais é importante do que a presença de Deus aqui neste lugar. Eu quero te dizer, por mais que você chegou cedo aqui, Deus chegou primeiro. E se Ele chegou primeiro é porque Ele quer te entregar algo bom. Ele quer te entregar algo nas tuas mãos. Ele quer te entregar uma mensagem, um louvor, uma oração, uma palavra. O Senhor quer falar contigo nesta noite. E fica atento, vigie, esqueça os problemas que estão lá fora. Se concentre no alto, naquilo que o Senhor quer te falar nesta noite. E saiba que o Senhor te ama mais do que qualquer outra pessoa. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te entregamos este culto nas tuas mãos. Fala conosco, Pai. Haja neste lugar, pois aqui o Senhor tem total liberdade sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar o nosso culto louvando ao Senhor pela bondade e fidelidade dele para conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé. Em todo tempo o Senhor tem sido fiel. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só a igreja, és fiel. És fiel. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Vamos ter mais um momento de oração, de intercessão, amém? E você que tem aí a sua causa, sua necessidade, alguma questão, esse é o momento de colocar diante de Deus, amém? Para que Ele venha prover. Peço que os irmãos me ajudem em oração, amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor, sou grato ao Senhor, porque és meu amigo, porque és fiel para comigo, Senhor. E só mesmo usa o Senhor, através do sacrifício de vicário da cruz, que se fez presente através do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. E quem faria, meu Pai? Quem faria o que fez para conosco, Senhor? Não somos merecedores. Não somos merecedores. E onde estaríamos, Senhor? Onde estaríamos nós, se assim o Senhor não tivesse agido com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas? Como o amigo que Tu és, como a Tua palavra que diz, já não chamo de servos, chamo de amigos,
porque tudo que o Pai tem concedido tenho passado para vós. E assim tem sido feito sobre as nossas vidas. E onde estaríamos nós? Bem sabes o Senhor, que nos tirou, Senhor. E agradeço ao Senhor, porque nos tirou, talvez, da prostituição. Nos tirou, talvez, de sermos homens falhos, propensos às coisas ruins, ao roubo, ao tráfico. O Senhor nos tirou do do lamaçal do pecado, Senhor. Foi o Senhor que fez isso através do sacrifício vicário da cruz, e continua ainda agindo em nossas vidas, e agradeço ao Senhor por isso, e peço ao Senhor, meu Pai, clamo ao Senhor nesse momento, nessa oportunidade, nessa data que o Senhor marcou para nós aqui, Senhor, em estar ouvindo esse louvor que foi entoado, a palavra inicial e as demais coisas que advirão do Senhor para com as nossas vidas, Senhor. Peço ao Senhor por aqueles que estão aí afora, Senhor, aqueles que desconhecem ao Senhor, meu Pai. Resgata eles como fez assim para com as nossas vidas, Senhor. Entra com providência, entra com a sua mão poderosa ali. Livra dos laços, livra dos embaraços, Senhor. Livra das armadilhas, Senhor. Opera aí, Senhor, também para com os vizinhos da direita, da esquerda. Derrama das tuas bênçãos e sobre a tua igreja aqui, meu Pai. E sobre nós que estamos aqui, aqueles que estão acompanhando pela transmissão, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama o Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Que haja o transbordamento do Espírito Santo do Senhor sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Senhor. É que peço ao Senhor, conceda também os dons, Senhor, os dons do Espírito Santo do Senhor, que eles não venham ficar apagados sobre as nossas vidas, Senhor. É que clamo ao Senhor, recorremos ao Senhor, porque a quem pediremos nós, a quem clamaremos nós? Se só o Senhor pode fazer, meu Pai. Conceda, Senhor, proporciona para nós, porque nada somos e nada podemos, se assim não for o agir do Senhor sobre as nossas vidas, e reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Opera, e peço ao Senhor, clamo ao Senhor, peço ao Senhor por aqueles, Senhor, aqueles que por algum motivo, Senhor, não têm um amigo sobre a face dessa terra, um amigo verdadeiro, Senhor, um amigo autêntico, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que assim o Senhor possa conceder, que o Senhor possa fazer também para com esses, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço ao Senhor por esse momento mais uma vez, e as palmas louvam ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Podem sentar, amados. Eu não sei se Deus vai agir nesse tema, né, para falar conosco, mas é tão bom saber que temos um amigo. É tão bom sabermos que podemos contar com alguém. É tão bom sabermos que o Senhor Deus age sobre a nossa vida. E eu gostaria de conhecer, porque é só assim que a gente forma amigos. Quando a gente conhece novas pessoas, quando nós podemos entender que Deus nos proporciona conhecer alguém que seja novo na nossa história. Então você que está nos visitando pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, dá um sinalzinho para a gente aqui, ó. Levanta a mão para a gente conhecer você. A gente quer conhecer você. Ó que bênção, ó quanta gente bonita. Você pode fazer um favor para mim? Fica de pé, fica de pé. Ok. Agora o desafio para você, igreja. Estão vendo eles que levantaram? Sai do teu lugar, dá um abraço aí, quem está aí mais próximo. Dá um abraço.
Eu não li isso aqui não. Eu não tinha lido. Mas olha só, que coisa bonita, né? Olha aqui, ó. Recebam nosso abraço e carinho, tá? Recebam então o nosso abraço, nosso carinho. Também a você que está nos assistindo aí nas lives, estão assistindo aí nas redes sociais, seja bem-vindo. Esteja certo de que a igreja está de portas abertas para que você possa nos visitar, para que você possa estar conosco, conhecendo essa família, a família Vila Diva. Eu teria que passar para os dízimos agora, mas antes de passar para os dízimos, eu vi uma lista grande de aniversariantes. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Você que fez aniversário, você que fez aniversário de casamento, fique de pé aí, fique de pé, ó, né? Dia 1º até hoje, né? Que na semana aí, quem fez aniversário. Sabe por quê, amados? Muitas das vezes, a pessoa que faz aniversário no início do ano, fica num problema, né? Porque é Natal, é Ano Novo, e aí ninguém lembra na primeira semana que você está fazendo aniversário. Ninguém lembra que você tem, né? Então, igreja, vamos louvar ao Senhor com palmas por esses que estão fazendo aniversário, por esses, glória a Deus, né? Por esses, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Aniversário de casamento ali, aniversário, que Deus abençoe a vida de vocês. E agora sim, com 80 anos, e é hoje, né? Oh, meu Deus do céu. Depois, eu quebrei o protocolo. Então, já que eu quebrei o protocolo, eu vou pedir para o pastor, vem cá, pastor, ora aqui por esses aniversariantes. Aniversariantes de casamento, aniversariantes, né, que estão fazendo anos mesmo. Casamento e aniversário do Dirceu, né? Fazendo hoje também, né, Dirceu? Olha só. Opa. Aí. Vamos orar? Liga não, é ao vivo, tá bom? Graça e paz, irmãos. Vamos orar então, e reforçando o que o Lázaro falou, sejam todos bem-vindos, bastante feliz com muitos visitantes, nossa igreja foi bem contente com a sua presença, Deus te abençoe, você já foi abraçado por quem está mais próximo, mas em nome da igreja nós desejamos, realmente Deus te abençoe grandemente nessa noite, e também os nossos irmãos que estão fazendo aniversário. Nós colocamos o Mondiceu é um dos vice-presidentes da nossa igreja, né? Está sempre com a gente, nós colocamos um cartãozinho dele, ele também fez aniversário de casamento, e também tem outros irmãos que estão fazendo aniversário também, todos são especiais, importantes para Deus. A irmã, vários levantaram, aí, todos, isso, a irmã, olha só, grande bênção, hein? Muito bom, somos de agradecimento, né? Estamos muito felizes, os irmãos que levantaram, tem outros que já levantaram aqui também. Vamos agradecer, irmão também Barreto, vamos agradecer a todos esses irmãos que nos estão nos visitando e também fizeram aniversário. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos e recebemos bem esses irmãos que estão nos visitando, esses amigos, eles são muito bem-vindos na casa do Senhor, que eles se sintam bem, felizes na tua presença, Deus. Também nós queremos te agradecer de forma especial por todos os nossos irmãos que fizeram aniversário nesses dias, nessa semana, nesse início de ano, Deus. Todos são especiais, são importantes para a casa de Deus, Pai. Nós te agradecemos que inclusive alguns que fazem aniversário hoje estão na sua casa, Deus, pois é muito bom em momentos especiais estarmos na casa do Senhor, e por isso nós agradecemos pela vida desses nossos irmãos. Nós queremos pedir que as bênçãos do Senhor estejam sobre eles, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas emoções, sobre tudo aquilo que faz parte da vida deles. Nós agradecemos de coração por esses irmãos amados. Eles são amados pela igreja, mas principalmente pelo Senhor. Que o Senhor multiplique os anos e as bênçãos sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para os nossos aniversariantes. Deus abençoe a todos vocês, ao irmão Dirceu e a todos os demais.
vamos passar para os nossos dízimos, nossas ofertas. Põe o texto para mim, por favor. Texto bíblico. O versículo bíblico. Tá ok? A gente vai ler um texto, irmãos, que é o mesmo texto que nós lemos domingo passado, em Salmos 85. Temos o texto aí? Não? Ok, obrigado. Vamos lá? Ah, não, esse não, desculpe. Então vamos lá. O texto é o Salmo 85, o verso 12. Tá ok? E o verso 13. Agora sim. O Senhor nos trará bênçãos. Repete comigo, igreja. O Senhor e a nossa terra dará a sua colheita. Para o ensaio tá bom, né? Tá bom. Agora dá para melhorar, não dá? Isso é uma promessa para você. Isso é promessa. Quando a gente fala para os outros, a gente gosta até de gritar, né? Imagine para você mesmo, porque é uma promessa para você. Então, eu acho que a gente pode melhorar e muito isso daí. Vamos ler juntos? Vamos lá? Agora direto, tá bom? Pode voltar. Volta lá. Me ajuda. Aí, vamos lá. Nos dará bênção, e a nossa terra dará a sua colheita. Pode passar. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. O Senhor te dará bênçãos. O Senhor vai preparar os seus caminhos, mesmo quando o caminho não parece ser bom, mesmo quando a tristeza está no caminho. A palavra de Deus vai falar de dois homens que estavam andando num caminho, e o que eles tinham na mente era: Jesus morreu, Jesus foi crucificado, que injustiça com Jesus. Nós estamos andando num caminho agora sem rumo. E a palavra de Deus diz que chega um estranho, chega alguém que eles não conheciam, e começa a conversar com ele, e dizendo: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão desse jeito? E esse começou a dizer para ele assim: ué, mas quem é você? Você é o único em Jerusalém que não sabe da história, que Jesus morreu numa cruz sem ter pecado, porque Ele te ama. Mas eles mataram o nosso Jesus. E aí aqueles dois começaram a ouvir uma história do próprio Cristo. E aí, quando chegaram num determinado ponto, Jesus perguntou: tem alguma coisa aí para comer? E eles pegaram um pão, e no partir do pão, diz a palavra que abriu-se os olhos deles, e eles perceberam que no caminho havia um alento, havia algo que esquentava o coração deles. Sabe, meu amado, confie num Deus que tudo pode, num Deus que suple as nossas necessidades, num Deus que mesmo no caminho árduo,
num caminho difícil, Ele supre as nossas necessidades. E não é só material, mas é também do nosso coração. Quando você puder, a palavra de Deus vai dizer, quando você for contribuir com seu dízimo, com a sua oferta, faça isso. De que forma? Faça isso com alegria. Não venha com tristeza, venha com alegria, porque a alegria é de quem confia, a tristeza é de quem não confia. Em nome de Jesus, vocês têm aqui as formas de poder entregar o dízimo, aqui no gasofilácio, vocês têm a maquininha lá atrás, tem também a transferência bancária, fique à vontade, mas lembre-se, contribui com alegria. As irmãs vão estar aqui à frente também, né, para pegar aqui quem tem seus pedidos, colocarem aqui também, ok? Amados, nós estaremos participando agora do dízimo e das ofertas. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé para junto louvarmos com o hino 536. Levanta a tua voz e anuncia. Vamos fechar nossos olhos e orar, agradecendo a Deus pelos dízimos.
Ó Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento, Pai, que estivemos aqui, de ofertar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada por cada vida que contribuiu com o seu dízimo, com a sua oferta. Ó Pai, cada pedido de oração também que foi entregue no altar do Senhor, para que possamos estar intercedendo, ó Pai, que o Senhor possa ouvir com atenção, ó Pai, cada clamor, cada oração, ó Pai, e atender conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigada por essa igreja, que ela cresça, ó Pai, em graça, em sabedoria, em virtude, que o Espírito Santo de Deus possa estar aqui, ó Pai, abençoando cada ministério, cada vida, cada um daqueles que tem se disposto, ó Pai, a trabalhar para o crescimento da Tua casa, do Teu Evangelho, Senhor. Obrigada por cada um, abençoa-nos no restante deste culto, que tudo que fizermos, ó Pai, seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando o nosso Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Como a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos.
neste lugar, Senhor. A palavra de Deus fala lá em Salmos 23, versículo 4. Mesmo que eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão para todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Que este seja o desejo do seu coração, habitar na casa do Senhor por todos os dias, confiar e crer que o Senhor é que te dá força, que te sustenta. É somente com Ele que nós vivemos e vencemos as nossas guerras. Amém? Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, bem forte. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar ele amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 Aleluia, Jesus. Que o Senhor tome o lugar que é devido a Ele. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos, vamos aproveitar que os irmãos estão em pé? Vamos fazer a leitura do texto dessa noite. As músicas são bem propícias, falou da questão de prepararmos a mesa, e mesa, nós lembramos inclusive da ceia do Senhor, né? Então gostaria de ler o texto que fala sobre a ceia do Senhor de uma forma mais abrangente. Nós sempre lemos esse texto em momentos de ceia, mas vou ler aqui de forma mais abrangente. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Vamos ler do 17 até o 29. Né? Nós temos uma visão mais ampliada sobre a ceia do Senhor e quais as lições que ela pode ensinar para a gente. Algumas músicas eu creio que nos prepararam até certo ponto, né? Que está falando de mesa, tanto que nós estamos vendo uma mesa aqui na frente, né? Então, estaremos na mesa do Senhor em comunhão. Mesa lembra comunhão. Eu até citei de manhã, você senta na mesa com pessoas que você tem alguma comunhão. Essa é a grande verdade. Mas vamos ver aqui como que o ensino da ceia do Senhor no geral. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, que diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? E humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam sempre isso, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe dele sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, na tua presença, Deus, nós estamos aqui humildemente, Pai, para estar à sua mesa, a mesa do Senhor, a mesa de comunhão do teu povo, a mesa de comunhão da tua igreja, Deus. Ó Pai, nós estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor já fez a nós até esse momento. Nós cremos que o Senhor tem mais para nós, tem mais palavra, tem mais bênçãos, tem mais edificação. Eu peço que realmente nada venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor nesta noite. Se nós realmente pecamos, fizemos alguma coisa que desagradou o Senhor, eu peço que o sangue de Jesus, que nos purifique de todo o pecado, possa estar nos preparando o nosso coração, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, cada visitante, pois eu sei que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Nós podemos sentar. Hoje, como os irmãos sabem, é o primeiro domingo de ceia do Senhor, né? Que na verdade nós tivemos a ceia do Senhor no culto da manhã, né? Também, né? Para quem esteve de manhã, e agora teremos no culto da noite, né? O nosso pastor presidente, o pastor Rodrigo, ele estará de volta no próximo domingo, tá bom? Para explicando, de repente alguém não sabe, ele está de férias esses dois primeiras semanas do ano, né? Então no próximo domingo ele já estará de volta, mas ele nos deu orientação para nós, como igreja, estarmos aqui celebrando mais uma vez a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é interessante, tem várias lições, até para quem de repente está nos visitando, né? A ceia do Senhor é um memorial, por isso que nós temos essa mesa aqui. Nós relembramos do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. É isso que inclusive nós vamos estar vendo de forma bem detalhada, né? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Salvador seguem essa fé através do batismo e participando da ceia. A ceia, na verdade, foi uma invenção, antes de tudo, uma invenção de Jesus. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, no versículo 23, ele fala: recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Se você for ler lá nos livros de Mateus, capítulo 26, e outros evangelhos também, você vai ver algumas descrições sobre os últimos momentos da vida de Jesus, inclusive da ceia do Senhor. Então, antes de tudo, ceia do Senhor, quem criou foi o Senhor Jesus Cristo. Não é uma invenção da igreja, no sentido de tradição, não é algum homem, algum fundador de algum grupo religioso que criou, foi o próprio Senhor Jesus. Que diz na noite que foi traído, né? Ou seja, você vai ver a descrição de ceia quando ele está com os seus discípulos, né? Muito conhecida aquela história, quando ele está na ceia, quando aqui diz na noite que foi traído, né? Estavam todos os discípulos, os apóstolos, né? Inclusive Judas, que o traiu, todos os demais também estavam lá. Então, foi uma criação de Jesus que o apóstolo Paulo, ele repete as histórias e, seguindo as orientações de Jesus, ele diz que para sempre, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que estar fazendo esse momento, um momento muito importante, muito especial para a nossa igreja. Aqui é interessante a gente ver, eu li esse texto aqui, não quero assustar ninguém, né, mas assustando também, né? Você vê aqui que os primeiros versículos que eu li, ele fala uma coisa assim bem duras, né? O apóstolo Paulo fala: não, o que eu vou lhes dizer, não os elogio. Aqui é um ensino, tá? O apóstolo Paulo está dizendo algumas coisas que tinha errado na igreja de Corinto, e ele está ensinando a forma que tem que fazer correta. É assim, na verdade, que Deus funciona. Deus, ele trabalha, né? Deus, ele mostra o que nós fazemos de errado, inclusive para você acertar. Então aqui ele está fazendo críticas de uma forma errada, de um entendimento errado,
que muitos estavam tendo da ceia naquele momento. E é uma lição para sempre, uma lição para nós, de todas as épocas, né? Naquele momento, a ceia do Senhor, a festa, aqui você teve alguma descrição, né? Uns comiam muito, outros comiam pouco. A ceia do Senhor, naquele contexto, naquela época, não era apenas a ceia da forma que nós estamos fazendo, mas eles tinham transformado uma festa, em festas. Não que isso aqui não seja uma festa, mas uma festa no sentido, como se tivesse um grande jantar, grandes banquetes antes da ceia do Senhor. Então aqui é um contexto. Então, lógico, essas confraternizações nós sempre temos que ter, mas o apóstolo Paulo vai explicando bem a diferença de uma confraternização e da ceia do Senhor. São coisas às vezes distintas. Às vezes uma confraternização, posso me confraternizar com os meus amigos, com alguns irmãos, isso é uma coisa normal, mas ele vai explicando qual é o sentido da ceia do Senhor. E essas confraternizações, que não eram erradas em si, elas estavam misturando algumas coisas. Misturava a festa com a ceia do Senhor em si. Estavam havendo algumas divergências, mostravam algumas coisas erradas que havia na igreja, né? Aqui até fala no versículo 18, falava de divisões. Olha só, estava totalmente desvirtuado qual era o sentido da ceia do Senhor naquela época, né? A ceia do Senhor, em vez de ser um momento que a igreja estava em comunhão, lembrando do Senhor, aqui fala de coisas que haviam as suas extravagâncias, inclusive, né? Você vê lá no versículo 20 e o 21, quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar os demais. Assim um fica com fome e outro se embriaga. O que estava acontecendo? Na ceia, a forma errada. Havia até divisões sociais, né? A pessoa, então, aqui estava dizendo na prática, havia pessoas que tinham muitas posses e que levavam bastante comida, infelizmente até se embriagavam, comiam em excesso, e algumas pessoas que eram mais simples não tinham nem o que comer, não era compartilhado. Por isso que diz aqui, ó, cada um como... assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Então, estava totalmente fora do espírito da ceia. A ceia, antes de tudo, mostra uma igualdade de pessoas. Que nós somos, interessante isso, nós somos todos iguais diante do Senhor. Lógico, podemos ter funções diferentes, mas somos todos iguais diante do Senhor. Não pode haver essa divisão que você estava vendo aqui. Olha, um se esbaldava e o outro ficava de lado. Até, por isso que o apóstolo Paulo até fala no versículo 22... desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Então, estava enfatizando que havia diferenças até sociais. A igreja não pode ter, a ceia representa inclusive isso, a nossa igualdade, né? Nós somos iguais, todo mundo toma ceia, inclusive o pastor é meu pão e o cálice que você, pelo menos nas nossas igrejas, né? O pão e o cálice que eu vou comer, o que o pastor Rodrigo comeria é o mesmo do seu, exatamente a mesma coisa, né? Todos nós, igualmente, temos o mesmo direito de participar desse momento. Ou seja, todos nós temos, e isso demonstra que todos nós temos uma igualdade diante de Deus, né? Deus não faz separação entre aqueles que são mais ricos ou mais pobres, os que têm mais cultura e aqueles que têm menos cultura, no sentido assim intelectual, entre homens e mulheres, entre mais velhos e mais jovens. Deus aqui mostra uma unidade. A igreja estava errando nessa questão, que as pessoas, nas reuniões delas, demonstravam que havia diferenças. Então, algumas lições, no geral, que a gente pode aprender, 4 lições sobre a questão da ceia. Primeira, aqui eu vou mostrar da comunhão com Deus e com os irmãos. Então, o problema aqui era de divisões. Quando há problema de divisões, significa que não está havendo comunhão. E o apóstolo Paulo está dizendo, quando você se reúne como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, ou seja, ele sabia que aquilo era a verdade. Então, a comunhão, a ceia nos lembra, nos aponta. Eu estou falando da ceia, mas são lições para nós como igreja como um todo. Aponta que deve haver comunhão. E as reuniões têm que ser edificantes. Como falam que as reuniões não faziam bem, eram encontros que não estavam fazendo as pessoas serem abençoadas, crescerem. E o objetivo da igreja é que nós sejamos abençoados na comunhão. Inclusive, a comunhão não é apenas com os irmãos, a comunhão é primeiramente com Deus. Você tem que levar a sério a ceia do Senhor, mas a sua vida como cristão em geral, não estou restringindo a ceia do Senhor, isso é apenas para a ceia? Não, para a sua vida, né? Você tem que levar a sério a sua comunhão com Deus. Isso reflete em todos os relacionamentos. Leve a sério. É isso que a ceia, na verdade, você participa da ceia, em primeiro lugar, porque você teve uma comunhão com Deus.
Não pense na ceia no sentido de filiação a uma igreja que tem CNPJ. Não é isso, é uma doutrina, é a comunhão com Deus. A igreja é uma consequência. Se você é membro da igreja, é batizado, é porque você tem uma comunhão com Deus antes. A igreja tem que ser feita de pessoas que têm comunhão com o Senhor. E por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro, eu recebi do Senhor, né? Ele recebeu a orientação do Senhor. Então, certos problemas não poderiam haver de relacionamentos, porque, antes de tudo, nós temos que ter comunhão com Deus, reuniões que fazem bem. Se a gente tiver comunhão com Deus, tudo demais começa a fazer bem em nossa vida. Então pense nisso. Deve ser, às vezes você pensa em certas regras que tem aqui, que o apóstolo Paulo vai explicando, porque pensando só do ponto de vista de você com o próximo, do ponto de vista de você com Deus. Se você trata as pessoas com diferença, como diria aqui, se alguns eram desprezados, alguns eram humilhados, alguns não tinham uma ajuda quando iriam comer, por exemplo, né, que diz alguns comem, outros não, outros ficam com fome. Nesse sentido, não havia comunhão, não havia o compartilhar, era um problema espiritual. O problema de comunhão com as pessoas começa às vezes no nosso problema de comunhão com o próprio Deus. Que Deus, ele produz amor. Quem produz divisão, problemas é o ser humano. Deus, o Espírito Santo, ele não produz divisão, não produz discórdias. O Espírito Santo une as pessoas. O Espírito Santo nos une. Até o fato de você estar aqui, que de uma forma ou de outra você foi unido a Deus. Pense bem nisso, né? De alguma forma você se uniu a Deus e Deus te trouxe aqui. Deus é que fez você estar unido às pessoas dessa igreja. Até pensando em igreja local, né? Você poderia ter se convertido em outro local, ser de outro, mas Deus te trouxe aqui. Então, a comunhão com Deus, ela produz que a gente tenha comunhão com as pessoas. E aqui, até no versículo 20, é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Ou seja, a própria comunhão é um teste para ver quem é cristão verdadeiro e quem não é. A vida vai nos testando. Às vezes a gente fala, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. A vida é um teste. O tempo inteiro nós somos testados, inclusive na igreja e na sua vida. Nós somos testados realmente, inclusive aprendemos a crescer. Quando nós erramos com a comunhão com as pessoas, nós aprendemos a crescer. Então, naquela época, eles tinham festas, as celebrações que eles faziam eram celebrações que tinham problemas, tinham dificuldades, não havia comunhão verdadeira. Muitos estavam se esquecendo. Aí o apóstolo Paulo tira, a ceia do Senhor, lembra de Deus. Não é uma festa mundana, não é uma festa de diversão, sem você se esquecer de Deus. Nós temos que lembrar do propósito das coisas. Lógico que nós nos alegramos, temos comunhão uns com os outros, mas nós temos que lembrar do propósito. Nós estamos na igreja, participamos de celebrações, temos o propósito, nós temos uma comunhão com Deus. Nós obedecemos a Deus. Deus quer produzir uma comunhão autêntica entre as pessoas. E aqui até fala sobre solidariedade. Eu fico pensando aqui, se algumas pessoas tinham muito o que comer e outras não tinham nada, faltava antes de tudo solidariedade também, né? Até se você for pensar de repente numa refeição, você às vezes tem que ajudar. Uns têm mais condições, sempre foi assim o mundo, né? Uns têm mais condições, outros têm menos, inclusive na igreja. Estou falando só de refeições, mas na vida diária, alguns têm mais dificuldade em algumas coisas, às vezes precisam mais de ajuda e às vezes... Se aqui alguns tinham e outros não, alguns eram humilhados, significa que não havia grande ajuda, não havia compaixão com aqueles que precisavam mais. Então, a comunhão com Deus produz que você tenha amor pelas pessoas, comunhão com as pessoas. Ninguém vai ser desprezado, ninguém vai ser humilhado. Então a ceia nos lembra isso, lembra de comunhão, uma comunhão com Deus que reflete na comunhão com as pessoas, com os irmãos. Quando eu disse que ninguém é melhor que ninguém, é um exemplo simples. Família. Pense você, quem tem mais de um filho, tem 2, 3, 4 filhos. Se eu te perguntar, qual dos seus filhos é o melhor? Se você for uma pessoa saudável, você vai falar, todos. Qual seu filho você ama? Todos. Qual você gosta mais? Quando alguém gosta mais de um do que de outro, alguns exemplos bíblicos, né? Isso só causa desequilíbrio. O normal, a pessoa saudável, você gostar de todos igualmente. Você vê todos de forma igual. Deus nos vê assim. Deus nos vê iguais. Deus não tem o preferido, só o Ricardo é o melhor, o Lázaro, aquele lá. Não, Deus é tudo igual. Deus não está preocupado, inclusive, com o seu título, com a sua posição, se você é mais visto ou se você é menos visto. Então, comunhão. Deus é uma família e Ele quer comunhão entre os seus filhos. Ele quer produzir. A ceia do Senhor nos lembra de comunhão. Então, você está aqui
Leve a sério a sua vida com Deus. Não estou falando só levar a sério. Como a gente fala, levar a sério porque é o dia de ceia. Os outros dias eu não levo a sério. Tudo a mesma coisa, leve a sério todos os dias, né? Hoje, mais santo que o dia de ceia. Amanhã, a outra ceia está longe. Não, é todos os dias, é uma comunhão, é um normal. Então, lembra de comunhão. A ceia é comunhão com Deus e com as pessoas. Mas a ceia vai nos lembrando outras coisas. Depois de comunhão, a ceia nos lembra, a ceia antes de tudo é uma celebração. Do versículo 23 ao 25, o apóstolo Paulo vai dizendo: recebi do Senhor o que lhes entreguei. Aí ele vai falando no versículo 24: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. O versículo 25 também usa palavras parecidas, mas falando do cálice. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Aqui Jesus fala em dar graças, né? Ser agradecido, ser feliz, e fazer isso em memória, ou seja, relembre. A ceia também é, antes de tudo, uma celebração da igreja de Jesus. Você lembra daquilo que Jesus fez por você, tanto no ponto de vista histórico, mas na sua vida pessoal. Pense bem, né? Se você vai tomar a ceia, se você toma a ceia, ou de repente alguém não toma mais, em breve estará participando desse momento de ceia do Senhor. Isso, antes de tudo, pensa bem, por que você toma a ceia? Por que você vai, daqui a pouco eu vou falar, você vai falar, porque eu sou membro da igreja. Por que você é membro da igreja? Porque eu fui batizado. Por que eu fui batizado? Porque eu aceitei Jesus. Lembre bem, se você vai participar da ceia, isso começou de um momento da sua salvação. Começou do momento que Jesus transformou a sua vida. Então nós temos que celebrar. É uma lembrança que Jesus, Ele te salvou, Ele transformou você. Se você realmente não tivesse entendido que precisasse de Jesus, se você não tivesse aberto seu coração para Jesus um dia, você não entenderia o que é a ceia. Ou de repente alguém, que algumas pessoas, alguns irmãos não tomam a ceia, mas já aceitaram Jesus, estão se preparando, né? Mas de outro, para você chegar nesse momento de ceia, é você lembrar daquilo que Jesus fez por você. Independente se foi pouco tempo ou se faz muito tempo, né? Tem como, às vezes você fala, não é bom ficar lembrando do passado, mas tem coisas que é bom se lembrar. O próprio Jesus fala, façam isso em memória de mim, né? Para você não esquecer, para você estar sempre na sua mente sobre Jesus. E tudo começou, para você chegar na ceia, é que você aceitou Jesus como Salvador um dia. Não sei se faz pouco tempo, no meu caso faz muito, porque eu aceitei Jesus quando eu era criança ainda, né? Mas cada um tem o seu tempo, mas você não tem jeito, mesmo que você não queira, você vai lembrar, aquele dia eu aceitei Jesus, desde aquela época eu sou crente de Jesus, e desde aquela época eu participo da ceia. Até algumas pessoas, quando no dia que tomam a primeira ceia, ficam bem contentes, é a minha primeira vez, né? Aquela coisa especial, mas é uma celebração, que você se relembra de um momento, antes de tudo, especial na sua vida, que perdura. A vida cristã não é uma coisa, você aceitei Jesus um dia, ficou para lá, não, é a sua vida, a sua mudança de vida, o caminhar que você tem com Jesus começou desse momento. Então nós celebramos isso. Por isso que aqui também fala no versículo 25, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Jesus fala, lembra da ceia, que é uma aliança, uma nova aliança, porque quando você fala do Antigo Testamento, antes de Jesus você pensava na antiga aliança, da lei, que as pessoas precisavam de sacrifícios do sumo sacerdote para tentarem chegarem a Deus, né? Mas tudo isso apontava para Jesus, que os sacrifícios eles eram imperfeitos, mas Jesus foi a salvação perfeita. Quando você aceitou Jesus, você não precisa de outro ritual religioso para a sua salvação. E é uma nova aliança. Então nós celebramos que você tem uma nova aliança. Então, quando você não tinha Jesus, era uma velha aliança, era um velho modo de viver. Você celebra que com Jesus você tem uma nova forma de viver. Não importa se faz muito ou pouco tempo, mas é uma nova aliança que você tem. Então é um momento de celebração, de alegria, de nós estarmos realmente pensando, lógico, com respeito, mas com alegria. Lembre disso, com alegria. Enquanto Jesus fala de nova aliança, que no Antigo Testamento, para haver salvação, tinha, como eu já expliquei, tinha que sacrificar um animal, mas o próprio sacerdote sabia que aquele animal era impuro, o próprio sumo sacerdote era uma pessoa impura. Com Jesus isso foi resolvido, né? Plenamente resolvido. Então você tem nova vida em Jesus, mas antes de tudo, você tem nova vida em Jesus.
seus pecados foram perdoados porque você começou em algum momento com Jesus. Então, façam isso à memória de mim. Então, lembre-se daquilo que Jesus fez e faz na sua vida. Não é apenas aquilo que Ele fez, mas o que Ele faz hoje. Nós queremos um evangelho meio do passado. Olha, 30 anos atrás Jesus fez. Não, mas Ele continua fazendo todos os dias e para sempre. Então, você celebra a sua vida que você tem em Jesus. As pessoas entendem. Se você se sente abençoado por ter Jesus, então é um momento de celebração. Outra coisa, além de pensarmos, já falei em comunhão e celebração, a ceia também é de proclamação, de anunciar Jesus. O versículo 26 fala: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia também é uma forma de você anunciar para as pessoas a sua fé. Lógico, a igreja tem como objetivo, de várias formas, né? Mas uma forma de você anunciar. De repente você está participando da ceia, você não tem receio, você tem aquela confiança, aquela alegria no seu coração, e você está anunciando, você sem, vamos dizer, sem nenhum impedimento. Todos, de repente, que estão na igreja, ou que sabem que, de repente, alguém sabe que você veio na igreja, participa da ceia, alguém que está acompanhando online, nós estamos anunciando a nossa fé. Nós estamos proclamando, anunciam a morte do Senhor, ou seja, nós estamos anunciando para todos que o nosso Jesus morreu, mas ressuscitou, nosso favor, que Ele perdoou os nossos pecados. A igreja tem que ter sempre esse sentido de anunciar, de mostrar Jesus. Nós mostramos Jesus através da nossa vida e através da comunicação. Às vezes a forma que você vive é a forma que você anuncia Jesus, com certeza. Mas também você comunica. Tem pessoas que de repente podem achar que você tem um bom comportamento, mas elas precisam de entendimento. Então por isso que nós falamos também. Você testemunha, mas tem pessoas que precisam explicar. A pessoa fala, você tem uma vida diferente, tá, mas é para você. A pessoa precisa entender que aquela vida é para ela também. Por isso que nós comunicamos. Nós falamos que os irmãos têm que ter bom testemunho, mas nós também falamos, pregamos, mostramos a palavra de Deus, que as pessoas precisam ter entendimento. E a ceia do Senhor representa isso. A ceia do Senhor está sempre mostrando isso, né? Se você for ver aqui da história de Jesus, a história de Paulo, foi 2000 anos. 2000 anos que está sendo anunciado Jesus, até que Ele venha. Ou seja, enquanto Jesus Cristo não voltar a esse mundo, nós vamos continuar celebrando a ceia do Senhor. E estou falando de ceia, mas a sua vida, pense nisso, a sua vida tem que ser de anunciar Jesus, da forma que você faz. Até pense nisso, nas coisas que você faz no dia a dia. Estão anunciando Jesus? Ou estão escandalizando? Por isso nós temos que ter cuidado com a nossa forma de viver. Temos que pedir a Deus misericórdia para nós todos os dias. As coisas que nós fazemos. Anunciar é para todos que participam da ceia, não é apenas para o pastor ou para os líderes, é para todos. De alguma forma você anuncia Jesus. De alguma forma, de repente você está aqui, às vezes a pessoa pode até não saber que você participou da ceia, nem entende isso, mas muitas pessoas sabem que você veio na igreja hoje, né? Então a pessoa sabe que você é um cristão, e a pessoa de repente, os testes do dia a dia, a pessoa fala, ele vai na igreja, ele diz que foi orar, mas as atitudes dele anunciam Jesus. Então nós temos que lembrar que nós existimos para anunciar Jesus, porque um dia, se você vai participar da ceia, um dia alguém anunciou para você, alguém explicou para você, de um jeito ou de outro, alguém deu algum testemunho para você, e alguém explicou para você sobre Jesus. Por isso que você está aqui. Lógico, pessoas usadas por Deus, mas de alguma forma alguém anunciou a Jesus para você. E por isso que nós anunciamos Jesus, né? Todos aqui, de alguma forma ou de outra. Não importa se você sempre foi de uma igreja, se você veio de outra religião, se você não tinha nenhuma religião, se você não tinha fé em nada, de alguma forma alguém te anunciou. Por isso que eu penso, eu tenho que anunciar porque alguém anunciou para mim. Pense bem nisso. Eu não vou anunciar. Você tem que anunciar. Alguém anunciou para você, né? Cada um tem sua história. Eu cresci numa igreja, lógico, as primeiras pessoas que me anunciaram o evangelho foram meu pai e minha mãe, né? Obviamente, eles que me levaram. Eu sou o filho mais velho, então as primeiras pessoas que eu vi eram meu pai e minha mãe anunciando o evangelho. Lógico, na igreja as pessoas me explicaram aquilo. Meus primeiros pastores e as primeiras pessoas que eu conheci, eles me explicaram o evangelho. Então alguém anunciou para mim. Então se alguém anunciou para você, então você também tem que anunciar para as pessoas. Você
é usado para falar. Então a ceia nos lembra isso. Nós temos que anunciar Jesus. A ceia, estamos declarando. Se alguém te perguntar por que a ceia, por que aquele pão, por que aquele sangue, é porque nós cremos em Jesus. Porque nós temos fé não no pão e no suco de uva em si, pelo menos a nossa forma de pensar, não é que esse pão e essa uva é um pão milagroso nesse sentido, né? Um pão diferente, né? Um suco de uva diferente. Nós cremos espiritualmente. Nós cremos que está representando. Então você pode dizer, olha, por que o pão é o corpo? Por que eu falo do cálice como sangue de Jesus? Porque nós cremos, porque eu tenho fé que o sacrifício de Jesus na cruz, ele trouxe, perdoou os meus pecados e me deu nova vida. É por isso. Se alguém te perguntar isso, que você tem que mostrar para as pessoas. Então, anunciar. E a quarta lição nós aprendemos da ceia, é que a ceia é um momento de autoexame. Versículo 28 diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, você tem que se examinar. Se você não levar a sério, você na verdade não está sendo digno, porque nós somos dignos por causa do sangue de Jesus, não pelos nossos méritos. Mas aqui é interessante: examine-se o homem a si mesmo. Presta atenção na Bíblia, quantos mandamentos tem em relação, você tem que fazer em relação a outras pessoas? A Bíblia diz, por exemplo, a expressão uns aos outros, ela é muito usada na Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, que você tem amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, perdoai uns aos outros, e assim por diante, né? Mas o mandamento que é, vamos dizer, que é individual, é o examinar. A Bíblia não diz examinai-vos uns aos outros. Alguém já viu esse versículo? Eu não vi, né? De repente alguém já viu, não estou sabendo. Você não vê nenhum versículo da Bíblia, examinai-vos uns aos outros, né? Servir uns aos outros, você precisa, né? Por isso que cada um faz a sua parte na igreja, está com os irmãos ajudando na ceia, servir nós temos que servir, eu sirvo dos irmãos, os irmãos me servem, isso faz parte. Perdoar, eu tenho que perdoar os irmãos têm que perdoar também, quando eu faço algo errado, né? Todos nós fazemos, você percebe? Amar, eu tenho que amar os irmãos têm que me amar também, é isso que a palavra de Deus ensina. Agora, o examinar é o mandamento ao contrário, esse é o mandamento para você, esse é o, vamos dizer, egoísta, né? Como eu poderia pensar, só o examinar que é a si mesmo. A Bíblia não diz assim, você tem que servir só a você mesmo, você tem que amar só a você mesmo, né? Você tem que fazer as coisas, só quando fala em examinar, que examine-se o homem a si mesmo, só o examinar que é algo individual, e é tão individual que nem é só você com Deus, nem alguém da sua família faz por você. Uma coisa que eu aprendi, né? Quando eu era criança era assim, né? Eu lembro que eu batizei da criança, o pastor até perguntava: você aceitou Jesus? Não foi seu pai e sua mãe que estão te obrigando você a se batizar, né? Não foi seu pai e sua mãe que falaram que você tem que aceitar Jesus. Eu aprendi que essa parte é a parte individual. Quem tem que aceitar Jesus, quem tem que pedir perdão pelos meus pecados sou eu. Nem a minha mãe pode pedir perdão pelos pecados por mim se eu não quiser, né? Nem a sua esposa, nem o seu marido pode conseguir a salvação por você. Espiritualmente é só você mesmo. Você pode ensinar, mas uma hora a pessoa precisa aprender. Você pode ensinar seu filho, mas uma hora ele tem que ter uma decisão pessoal, individual. Então, examinar-se a si mesmo. Olhe para você mesmo. Não é olhar para outras pessoas, né? Mas pense na sua vida. Pense na sua vida, mas creia que Deus te perdoa. Não estou falando também examinar, olha, só o dia que eu for perfeito que eu vou fazer parte da igreja, só o dia que eu for perfeito que eu vou me batizar e que eu vou tomar ceia. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você tem que sempre pedir perdão a Deus, sempre pedir que Deus trabalhe na sua vida. Lá em Provérbios 28:15 diz: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então examine como está a sua vida, e se você confessar, a palavra de Deus nos deixa bem claro que você alcançará misericórdia. Então examine-se, pense em você, né? Vida espiritual, lógico, sempre temos pessoas que nos ajudam, mas nós não podemos ficar escoradas nelas, né? Até de família, né? Seu pai e sua mãe podem te ajudar, mas você não pode encostar. Não aceitei, mas se Jesus vir, eu vou com meu pai e com minha mãe, eu vou agarrado com a minha mãe. Você não vai, né? Eu vou agarrado com meu marido, também você não vai. Se você não tiver aceitado Jesus de verdade, você não vai. Então essa mensagem é individualmente para cada um de vocês, não importa a sua idade,
Não importa a sua história, você individualmente precisa se examinar-se a si mesmo. Primeiro, a salvação individual. E segundo, o exame é eu, Ricardo. Você fale o seu nome, né? A gente tem Ricardo, outras pessoas que chamam Ricardo aqui, mas cada um tem o seu nome. Então você pense em você mesmo. Às vezes nós temos dificuldade, né, de estar realmente pensando, de realmente estarmos nesse sentido de, vamos dizer, de fazer uma autoanálise de nós mesmos. Mas é isso que nós temos que fazer. Autoanálise espiritual. Então, pense como está a sua comunhão com Deus. Hoje é a primeira ceia do ano. Você tem a oportunidade de pensar, inclusive, o que você quer melhorar esse ano. Se examine, né? Como eu fui em 2023 e como eu quero ser em 2024. Quais as coisas que eu sinto que eu preciso mudar. Não fique adiando muito, né? Principalmente na vida espiritual, não adie muito. Mas pense, o que eu preciso mudar? Examine-se você a si mesmo. E dessa forma você vai poder estar participando da ceia do Senhor. Então, vamos orar, vamos ter um período de oração antes de participar da ceia. Eu gostaria que você realmente pensasse naquilo que eu falei, né? Se alguém aqui de repente não tem comunhão com Deus, de repente se você nunca aceitou Jesus como Salvador, é o passo inicial. Nós falamos da ceia, tudo se inicia de um compromisso que você teve com Jesus, o dia que você aceitou Jesus como Salvador. Então, a primeira coisa, tenha comunhão com Deus. Se alguém aqui, baixe sua cabeça por um minuto, vamos orar. Se alguém aqui ainda não tem comunhão com Deus, a ceia e a sua vida cristã, a ceia apenas é uma consequência, mas a sua vida cristã, a sua vida com Jesus, ela começa desse momento. Ela se inicia. Então tenha comunhão com Deus. Esse é o momento de comunhão da igreja. Mas antes de tudo, é um momento de comunhão com Deus. Se você não teve comunhão com Deus, comece essa caminhada hoje. É a sua oportunidade, né? Se você nunca teve esse passo, comece agora a sua caminhada com Jesus. Eu não conheço aqui o coração de todos, mas se alguém ainda não tem Jesus, não começou essa caminhada, esse é o momento, né? Eu não sei, vamos continuar, vamos orar por mais alguns segundos. Se alguém não começou a sua caminhada com Jesus, se você quer começar a caminhada esta noite, se você quer ter esses passos de vida com Jesus, essa nova vida que eu falei, que nós celebramos, essa é a sua oportunidade. Se alguém quer ter comunhão com Jesus pela primeira vez, levante sua mão nesse momento. Eu gostaria que os demais fechassem seus olhos, todos estivessem orando. Se alguém não começou a caminhar com Jesus, esse é o momento. Você quer ter comunhão com Deus, você não começou a sua caminhada, levante sua mão quando nós estamos orando por você. Fique em paz. Amém. Fique em paz, que Deus está com você. Receba esse momento, receba Jesus no seu coração. Alguém mais quer receber Jesus? Quer começar uma caminhada com Jesus? Tem uma criança lá, amém por isso. Eu aceitei Jesus quando era criança. Eu, Ricardo, hoje sou pastor, aceitei Jesus quando era criança. Tem um menino lá, ele entendeu e ele quer começar a caminhada dele com Jesus. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Alguém mais quer aceitar Jesus? Esse é o primeiro convite. E o segundo, você que é crente em Jesus Cristo, examine o seu coração nesse momento. Restabeleça a sua comunhão com Deus. E, em consequência, será a comunhão que você terá também com os irmãos. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor meu Deus, eu quero orar pelaquela criança que está lá atrás, eu creio pela fé que ela entendeu essa mensagem, ela quer começar a caminhar dela com Jesus. Assim como eu também, quando era criança, e muitos aqui começamos a nossa caminhada com Jesus, Pai. E é por isso que vamos celebrar a ceia, porque um dia nós começamos a andar com o Senhor Jesus Cristo. Um dia e por isso nós celebramos agora, Deus. Por isso eu peço, Pai, se alguém está vendo essa transmissão que não tem Jesus como Salvador, ó Deus, que esse seja o momento desta nova aliança com Jesus. E a todos nós que temos Jesus como Salvador, que o Senhor renova a nossa aliança nesse momento. Que esse momento seja um momento especial, não apenas a ceia, mas cada momento da nossa vida, Deus, que possamos lembrar que nós somos filhos de Deus, que nós fazemos parte dessa família e por isso nós participamos dessa mesa. Nós oramos assim, nós confiamos em Deus em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora então ao momento de ceia do Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos estarão aqui nos ajudando, vamos estar participando desse momento de mesa do Senhor. Mesa sempre nos lembra de
comunhão, né? Vamos aqui. Parece uma coisa simples, mas mesa lembra de comunhão, né? Pense bem, as pessoas que você senta, você convida para estar à mesa da sua casa, ou até que você senta à mesa em algum local, né? Pode ser um local, no restaurante, né? Você sempre participa, você sempre está junto com pessoas que você tem comunhão, primeiramente com Deus, né? A mesa é do Senhor, e como você é da família de Deus, então você participa dessa mesa do Senhor, e também participamos uns com os outros. Gostaria nesse momento, você que vai participar da ceia, você que é salvo por Jesus Cristo, batizado nas águas, fique de pé nesse momento, faz parte de alguma igreja evangélica, que crê em Jesus, no Salvador, você está convidado a participar desse momento de ceia do Senhor. Nossos irmãos estarão distribuindo, e conforme você for recebendo, você pode se assentar. Irmãos, realmente, como estamos cantando, preparamos a mesa, né? Interessante isso, né? Preparar a mesa. Nós preparamos esse momento, mas nosso preparo é inclusive espiritual, né? Os irmãos se recordam, no último domingo, o pastor Rodrigo até falou da questão de fazermos uma semana de oração e de jejum pela ceia, como sempre é feito em nossa igreja. Mas é um momento muito especial, um momento muito importante. Estamos à mesa. Eu gostei, uma coisa que ficou muito na minha mente hoje foi isso, a questão da mesa. Estamos na mesa do Senhor, estamos todos juntos em comunhão. Somos todos importantes, somos todos especiais para o Senhor. Ninguém é mais ou menos importante. Como uma família, né? De repente você pode ter de repente um filho pequeno, um filho mais velho, o avô, a mãe, todos têm a sua importância. Essa é a família de Deus. E Deus nos trouxe essa mesa, né? E nós desejamos, algumas pessoas que estão se preparando, para que todos participem também da ceia futuramente. Alguns irmãos, creio que estão se preparando para o batismo no futuro, mas Deus está preparando esse momento, muito agradável a nós, muito feliz. E vamos estar orando, agradecendo, né? Antes eu vou ler, eu já li o texto, né? Mas só relembrando, né?
recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu. Então nós agradecemos ao pão simbolicamente, ao pão e ao cálice simbolicamente, mas nós estamos agradecendo por aquilo que Jesus fez e está fazendo em nossa vida. Vou convidar nosso irmão Dirceu, inclusive faz aniversário hoje, né? Estará agradecendo pelo momento da ceia. Amém. Nós te louvamos, Senhor, que olhamos para essa mesa, ó Deus, esse memorial, e relembramos, Senhor, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor dedicou para que nós pudéssemos ter a vida eterna com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o concerto que o Senhor fez com Deus e com o seu Santo Espírito hoje traz vida em abundância para a nossa vida, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor deixou esse memorial para que nós pudéssemos celebrar a vitória da vida eterna contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor continua nos amando. E hoje celebramos a Ti, Senhor, e Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, através desses elementos que eles tragam para nós, Senhor, um renovo para a vida eterna que vamos ter contigo. Então hoje lembramos e Te glorificamos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Todos participarem da ceia, de pé. Então vamos todos agora. Tomamos o pão, lembrando do corpo de Jesus que foi entregue na cruz em nosso lugar. Vamos comer o pão. Semelhantemente, vamos tomar o cálice também, lembrando do sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados, pelo perdão, pela nova vida. Vamos tomar todos também. Amém, glórias a Deus. Depois os irmãos coloquem lá. Nós vamos orar encerrando, né? Depois os irmãos colocam os cálices, os cestinhos. Vamos orar, agradecendo por esse momento. Agradeço pelos irmãos que nos ajudaram aqui. Mas vamos orar todos, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos de coração por participarmos, Pai, desse momento de ceia, de estarmos na mesa do Senhor, em comunhão com Deus e com nossos irmãos. Que esse momento de ceia realmente possa ficar marcado em nossos corações, que possamos lembrar que nós temos uma nova vida em Jesus Cristo, que a cada momento possamos demonstrar, ó Deus, ao mundo, Deus, que realmente nós temos essa fé, esse compromisso com o Senhor, ó Deus. Nós agradecemos de coração, ó Deus, porque tudo que aconteceu aqui é a expressão do seu amor por nós. O Senhor amorosamente chamou todos nós a fazermos parte da sua família e da sua casa. Eu te agradeço de coração. Abençoe cada um dos meus irmãos e faça que a nossa igreja possa crescer em comunhão nesse ano de 2024. Que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Levante suas mãos para o céu. Senhor nosso Deus, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos no decorrer desta semana, nessa noite e também em todos os afazeres que nós temos que fazer com os nossos familiares, nos locais que nós participamos, Deus. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Dê uma salva de palmas. Deus te abençoe, vá com Deus, uma boa semana. Dê um abraço ao seu irmão também. Vá com Deus, Deus te abençoe. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
ninguém.